Então, Sata, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que ela toca no ponto central quando a gente fala de pseudociências, né? Que, assim, não tem como existir uma concepção própria de ciência, porque senão a gente pega esse argumento e valida todas as pseudociências, né? Que aí toda pseudociência vai falar que ela tem uma concepção própria de ciência. Uma atividade, para ela ser considerada científica, ela tem que seguir alguns critérios, né? Algumas regras que a gente chama de método científico, né? O método científico é o meio pelo qual a gente adquire conhecimento científico. E, assim, algumas dessas regras, né, digamos assim, eu vou citar só três, que são bem basiquinhas, né? Seria a observação e a experimentação sistemática, né? Seria também o raciocínio indutivo e dedutivo, e também a formulação e teste de hipóteses e teorias. Hum, A Terra plana, ela falha nos três. hum, Por quê? Primeiro, eles têm uma observação muito rasa e simplista, e a experimentação deles não tem, por exemplo, controle de variáveis, falha em vários pontos de uma metodologia, né, para você fazer experimentos científicos. Eles fazem mau uso do raciocínio indutivo, porque o raciocínio indutivo ele precisa estar de acordo com a física vigente até então, a física que está estabelecida. Ele não pode simplesmente negar tudo que já está construído de conhecimento e que a gente tem evidências que corroboram, né, essas teorias, e simplesmente começar a falar coisas completamente desconexas, né, com o conhecimento que a gente tem. E no terceiro ponto é que eles não têm uma teoria, né, eles têm um dogma, hum. né. Então, assim, eles têm uma crença que eles acreditam que é verdade. Qual que é a diferença? Hum, Então, uma teoria científica, também tem vários critérios para, né, para ser atendido como uma teoria científica. Eu posso citar 3 que é tipo feijão com arroz do que considerar como teoria científica, né. uhum, Ela precisa ter poder preditivo, então você precisa conseguir prever fenômenos e testar essas previsões. Você também precisa a teoria precisa ser falseável, né, então assim, você precisa conseguir fazer experimentos, colocar essa teoria em teste, né, para saber se ela vai corresponder com a realidade ou não. E essa teoria ela precisa ter coerência interna e externa. A hum, teoria terraplanista, assim, eu não fui a fundo pesquisar como eles explicam tudo, mas talvez tenha várias incoerências internas. Eu acredito que, do que eu já vi, por exemplo, como eles explicam o eclipse, assim, não parece muito coerente, mas é completamente sem coerência externa, porque essa coerência externa, ela justamente diz que a sua teoria, ela tem que estar de acordo com o conhecimento científico vigente. Ela tem que ser coerente com o que a ciência já conseguiu, evidenciar até então. Então, assim, eles também não atendem a esses 3 critérios de teoria científica, né. Eles uhum, têm o dogma, ele pode ser entendido mais como uma certeza, né. Eu hum, não tenho, assim, uma definição exata do que seria dogma, mas é algo nesse caminho, né, de você ter uma certeza. E todos os experimentos que eles fazem com um viés de confirmação, né, que eles fazem experimentos não é para testar a ideia deles, eles não têm esse intuito de teste, né. Eles fazem experimentos com interpretações enviesadas, evidências selecionadas, para conseguir tentar provar a crença deles de que a Terra é plana. Então, por essas questões, né, eu não acredito, né, eles não se enquadram uhum, num numa questão científica. No empirismo, eu também não acho que a gente pode dizer que eles sejam empiristas ou estejam, né, voltados para o empirismo, porque eles fazem, como eu falei, eles fazem uma experiência, eles fazem um uso muito simplista das nossas experiências sensíveis, né. Eles não têm, uma observação sistemática da realidade, eles não têm uma metodologia empirista, né. Eles têm uma intuição imediata da realidade, e isso a gente chama de empirismo ingênuo, uhum. né. Então, assim, eles pegam, olham para o horizonte, veem uma linha reta, e aí eles intuem daí que a Terra é plana. Só que, assim, isso é uma intuição errada, porque a amostra que a gente tem, que é o horizonte reto, ele não é representativo do todo, que é a Terra, porque o raio da Terra, eu acho que é 6.370 e alguma coisa, 6.378 quilômetros, se eu não me engano. O nosso olho consegue enxergar no horizonte até, no máximo, 5 quilômetros. Então, assim, o que que 5 quilômetros representa de 6.378 quilômetros? Está longe de ser 1%. Então, assim, por esses motivos, eu acho que eles não podem nem ser considerados empiristas, nem muito menos, fazer algum tipo de ciência.